E na aula de matemática nós vamos falar sobre medidas de tempo. Lembram que no vídeo anterior da aula de matemática de ontem foi falado sobre os números, que os números eles estão em todos os lugares. Pois bem, para medir o tempo nós precisamos de alguns instrumentos para que facilitem na contagem no nosso tempo. Senão a gente não vai saber se o tempo está passando ou não. Imagine se não tivessem esses objetos. Não seria possível a gente analisar isso, não é mesmo? Então temos o calendário. Para que serve o calendário? O calendário, ele facilita na contagem dos dias. Então o calendário ele vai facilitar na contagem dos dias. No calendário nós encontramos o quê? Nós encontramos os meses do ano. Quais são os meses do ano? Temos os meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O primeiro mês do ano é janeiro e o último mês do ano é dezembro. Ou seja, nós temos 12 meses no ano. O ano ele tem 12 meses. E esses meses vem o quê? Cada mês vem a semana, vem os dias. E o calendário ele facilita, é um objeto qual ele facilita o quê? A gente contar esses dias, a gente identificar os dias. Cada semana, por exemplo, ela tem quantos dias? A semana ela tem 7 dias. Não esqueçamos que o primeiro dia da semana, algumas pessoas pensam que o primeiro dia da semana é na segunda-feira, mas não, a semana tem 7 dias, sendo que o primeiro dia da semana é o quê? É domingo. Então, o primeiro dia da semana é domingo. O último dia da semana é sábado. Então, domingo, primeiro dia, domingo. Aí, segundo, observem que os nomes, os nomes dos dias da semana, eles já falam pra gente qual aquele dia, qual a ordem que está ali. Então, domingo, primeiro dia. Observem segunda-feira. Segunda significa que é o quê? Vem o segundo dia da semana. Segunda-feira, o segundo dia da semana. Terça-feira, o terceiro dia da semana. Quarta-feira, o quarto dia da semana. Quinta-feira, o quinto dia da semana. Sexta-feira, o sexto dia da semana. E sábado, o sétimo dia da semana. E com domingo começa tudo novamente. Então a semana tem quantos dias? 7 dias. E aí, gente, esses dias da semana, eles são divididos o quê? Em hora. Então, os dias da semana, eles são divididos em hora. E para que nós possamos identificar essa hora, medir essa hora, nós vamos usar o quê? O relógio. Nós usamos o relógio para a gente identificar as horas. E existem vários tipos de relógios, vários formatos de relógio. Hoje em dia os relógios eles estão bem acessíveis para a gente. Então nós observamos, por exemplo, o celular, tem o relógio lá já identificando a hora. Computador já tem a hora. Então, o relógio ele está em diversos lugares. Tem o relógio de pulso, que é o relógio que nós usamos o braço, tem o relógio de parede. Portanto, os relógios eles estão em todos os lugares, cada um com o seu formato. Esse formato de relógio nós ainda veremos os tipos de relógio. Então, nós estamos falando aqui sobre o quê? As medidas de tempo e os objetos que nós usamos para medir esse tempo. Então, qual a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, por exemplo? E para que serve o relógio? Para que serve o calendário? Eles têm a função de quê? De fazer com que a gente se organize, além de nos orientarmos sobre o ano, sobre os dias da semana, sobre os meses, sobre hora, eles fazem com que a gente se organize para as nossas rotinas. Imaginem se não existisse um relógio.
Mas há muito tempo atrás não existia relógio, por exemplo. Então, não existia esse relógio que a gente olha, já identifica lá a hora. O relógio ele foi criado ao longo de muito tempo aí. Então as pessoas utilizavam muito a questão de coisas naturais para identificar, como por exemplo o sol, para identificar a hora, que parte do dia estavam. É uma história que eu ainda vou explicar para vocês quando a gente estiver falando sobre hora lá no nosso assunto mesmo, do terceiro ano. Mas é assim, não existia a questão do relógio, que nós temos hoje essa facilidade. Então imagine vocês, seria mais complicado se não tivesse um relógio acessível para a gente, não é? A gente não saberia que horas a gente iria estudar, ou que horas os adultos iriam trabalhar, como por exemplo, não saberiam a hora de brincarem. Então é com o relógio que permite essa organização da gente. Imaginem vocês se nós não tivéssemos o relógio, nosso dia a dia seria desorganizado e provavelmente não daria tempo a gente fazer o que a gente precisa fazer durante o dia. Então a hora, o relógio, eles servem também para que a gente se organize. O dia, ele tem 24 horas. Quando que começa o dia, gente? O dia ele começa à meia-noite, então às 0 horas. Em alguns relógios que são os relógios digitais, por exemplo, os relógios de celulares, vai aparecer o 0 4 vezes. Então aparece 0 4 vezes. Ali significa que um dia finalizou e está iniciando um outro dia. Então isso é meia-noite. Por isso meia-noite. Então começa um outro dia. Ali já inicia e finalizou o dia anterior. Portanto, o dia ele tem 24 horas. 24 horas tem um dia. Se o dia tem 24 horas, meio-dia, a metade de um dia tem quantas horas? 12 horas. É por isso que 12 horas do dia nós chamamos geralmente, acho que vocês já ouviram alguma pessoa falando, nós chamamos meio-dia. Está certo? A pessoa que fala, olha, que horas são? Aí é 12 horas, 12 horas do dia. É meio-dia. A pessoa está certa, professora? Está certa, porque realmente é meio-dia. Passaram-se 12 horas desde as 0 horas que é a madrugada, por exemplo. Então já se passaram 12 horas e vem mais 12 horas. Que aí começa o quê? Vem a parte geralmente que a gente chama de tarde. Então por isso que até 12 horas nós damos bom dia. A partir de 12 horas é boa tarde. Essas 12 horas é 12 horas do dia, tá certo, amores? Então até 12 horas do dia nós damos bom dia. A partir de 12 horas já são o quê? Boa tarde. A hora, ela tem 60 minutos. Então a hora ela tem 60 minutos. Não se preocupe que eu vou explicar mais adiante o que são esses minutos. Como que a gente vai identificar os minutos? Então a hora ela tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então a hora ela é formada por minutos e segundos. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. O que passa mais rápido? O que passa mais rápido são os segundos, eles passam rapidamente. Depois vem os minutos e a hora demora mais. Por ter o quê? A hora demora mais por quê, professora? Por ter 60 minutos. No relógio de ponteiros, por exemplo, o ponteiro tem que dar a volta todinha do 12 até voltar novamente no número 12. Certo, gente? E é o ponteiro menor, é o ponteiro que representa a hora. O ponteiro mais grosso representa os minutos e o ponteiro maior e fininho, vocês vão identificar no relógio de ponteiro, ele representa os segundos, ele passa muito rápido, então ele vai passando muito rápido, por isso que a gente fala que os segundos eles passam rapidamente, certo, amores?
Mas isso sobre hora é um assunto que nós também veremos no terceiro ano. Então, como é só uma revisão aqui do que vocês viram no segundo ano, a gente vai ficar só com essa explicação aqui mesmo, tá? Mas eu sei que tem várias curiosidades aí sobre os relógios, sobre a hora, e vocês verão quando a gente estiver lá no nosso assunto sobre hora. Tá bom, gente? Finalizamos a nossa aula aqui. Por favor, façam todas as atividades. Não deixem, gente, de assistir nenhuma videoaula. Assistam todas, tudo bem? Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula, aula de quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, só um lembrete para vocês. Amanhã, quinta-feira, dia 11, tem uma live para vocês. Então, vai ter live a partir de 8h30. Tem uma live. Nós vamos fazer algumas apresentações para vocês. E o que eu quero? Eu quero que cada um de vocês providencie um balão da cor verde. Isso mesmo, porque nessa live vai ter a participação de vocês de casa. O link ainda vai ser enviado. Então, separem um balão da cor verde, tá bom? Porque a cor do balão de vocês, cada turma vai ter um balão de uma cor. Então, quando pedir a participação de vocês de casa, vocês têm que estarem com um balão verde cheinho, tá? Começou a live, esse balão já tem que estar cheio. Então, providencie aí um balão verde. Tudo bem, amores? Beijinhos e até amanhã. A professora tem aula gravada? Sim, vai ter aula gravada. Vai ter a live e vai ter aula gravada para vocês, tá certo? Fiquem com Deus.